Mas falando aí sobre a eleição para prefeito de Pará de Minas, queria sua análise também, porque você vivencia isso frequentemente na sua vida, a questão envolvendo as candidaturas, né? Tanto para prefeito quanto para vereadores, o processo, formação dos partidos, quem vai liderar o partido, quem não vai. Você está sempre atento a isso. E nós tivemos uma votação do Inácio Franco e do Luiz Lima com 60,05% dos votos e André 21,18%. E praticamente 3 por 1. A diferença do primeiro colocado, que foi Inácio, para Andréia, que foi o segundo. É uma diferença absurda, muito grande, considerando que a Andréia é a candidata à situação, ou seja, a candidata do prefeito que está no cargo nesse momento, Elias Diniz. Então esperava-se um pouco mais de votos por parte da Andréia. Menos de 10 mil votos, para quem está no governo há 8 anos, no universo de quase 70 mil eleitores, é muito pouco, se você fizer esse recorte. Depois a gente vai ver os outros, mas como é que você viu essa diferença entre Inácio Franco e Andréia? Era esperado? Era isso mesmo? Surpreendeu? Foi mais do que você esperava? Como é que você avalia? Geraldo, não foi mais do que esperava, não. Era uma avaliação que a gente já fazia, que seria esse nível, e a Andréia conseguiu chegar nesses 3 por 1 na última semana. Porque se a eleição fosse há uma semana atrás, esses números poderiam aumentar para 4 por 1. Porque a Andréia teve, querendo ou não, aquele voto, às vezes, voto útil de quem não queria votar no Inácio e viu que a Andréia era a segunda colocada e ainda tentou chegar. Só que o Inácio estava com uma eleição consolidada desde antes do período eleitoral. A gente estava fazendo pesquisa, inclusive eu tive acesso à pesquisa que o Inácio fez, as pesquisas que a gente estava fazendo, para que chegasse a esse número. O Inácio nunca baixou de 50%. Desde a primeira pesquisa, lá de março, quando antes dos períodos eleitorais, o Inácio sempre consolidou nesses 50%. E agora conseguiu chegar nesses 60%. Se for pegar a pesquisa que colocaram na mídia, que não é verdadeira, não é, que estava registrada, que foi divulgada pela Itatiaia, você pegar, foi exatamente, a Andréia subiu 10%, o Inácio 10%, os 10% que estavam indecisos, os 20% que estavam indecisos. Dos votos válidos, sem ser dos votos válidos na ocasião, que o Inácio estava com 50%. O Inácio foi para 60%, a Andréia estava com 12% e foi para 20%. Então, essa votação do Inácio está consolidada desde antes do período eleitoral. Eu tinha falado isso com o Antônio Júlio, tinha falado isso com o Inácio, que a eleição do Inácio, esse ano, seria mais ou menos a eleição do Antônio Júlio de 2012. Era uma eleição consolidada que muito difícil teria algum tipo de percalço no meio do caminho. Analisando os demais candidatos, primeiro Ana Paula Couto, junto com a Márcia Andrade. Terceiro lugar, tiveram quase 4 mil votos, 3.991 para ser mais preciso, 8,82% dos votos válidos. Se considerar que não teve tempo de rádio, não teve tempo de TV, não teve dinheiro, a própria Ana Paula disse aqui que eles receberam 30 mil reais para a campanha do partido, 20 mil foi destinado para os vereadores, para santinha, essas coisas normais aí da campanha do vereador. E ficou 10 mil para a campanha majoritária. Qual a avaliação que você faz desse terceiro lugar da Ana Paula Couto? A Ana Paula e a Márcia foram guerreiras, exatamente por estar disputando com a prefeitura contra a máquina pública, contra dinheiro de fundo eleitoral, porque nada, André recebeu 500 mil, Inácio recebeu 400 mil e a Ana trabalhou sem dinheiro, literalmente no chinelo, no sapato, andando, pedindo, e trabalharam muito. E ainda tinha questões de saúde da Márcia que atrapalhou a Márcia um pouco nessa trajetória. A Márcia teve que se ausentar em alguns momentos e as duas foram guerreiras. As duas eu acredito que não teve, eu acreditava que teria um pouco mais de votos, mas é igual eu falei, esse final foi mais ou menos o que aconteceu em 2020 com o voto útil. Essa campanha, de certa forma, dá mais peso para a Ana Paula em futuras disputas? Eu acredito que sim, só que a Ana vai ter que pensar o que fazer daqui para frente e como que ela vai lidar a partir desse momento. Porque se ela pensa em ser candidata a deputada ou se ela pensa em voltar a ser candidata a prefeita, ela já vai ter que começar, de alguma forma, a repensar da forma que ela vai seguir daqui para frente. Porque ela teve mais ou menos essa mesma votação na eleição passada de deputado, então ela está consolidando com esse tipo de votação. Só que ela precisa aumentar, ela precisa
mostrar um pouco mais para que realmente ela se torne uma liderança, que ela está construindo uma nova liderança em Pará de Minas, por ser mulher e por ter garra que ela teve durante todo esse período eleitoral. Analisando as outras candidaturas, o Zé Cornélio e o Wilson tiveram 2.182 votos, 4,82% dos votos válidos. O Daniel da Sucata e o Rubinho, 1.147 votos, 2,53% dos votos válidos. E o Carlinho Lula e o Zé Roberto tiveram 1.132 votos, 2,50% dos votos válidos. Eu acredito que os três também perderam muito na votação do voto útil no último momento, porque quem não queria que o governo Elias continuasse com a Andréia acabou votando no Inácio no final, que eu acredito que seja esses 10% indecisos. E os outros 10% que também estavam indecisos não queriam o Inácio. Então viram que a Andréia seria a segunda colocada e votaram nela. Eu acredito que esses 20% de última hora que poderiam migrar entre todos esses candidatos foram para os dois, porque os dois estavam na cabeça. E eu acredito que foram os votos úteis. E é um fenômeno que aconteceu na outra eleição também, quando o prefeito Elias Diniz foi reeleito, né? Porque eu me lembro do próprio Geraldinho Cuíca dizer que dias após a eleição, ele que foi candidato a prefeito naquela ocasião, que citou um exemplo de uma amiga da filha dele, que na casa dela ele teria 4 votos, mas acabou só tendo o voto da amiga. Os outros, o irmão da amiga, o pai e a mãe, votaram no Elias, porque não queriam o Antônio Júlio de volta na prefeitura. Ele disse isso aqui, não tem nenhuma inconfidência nisso não. E da mesma forma a gente sabe que teve muita gente que votou no Antônio Júlio porque também não queria a continuidade do Elias, né? Então essa questão do voto útil, de definir na última hora, isso impacta a eleição também. Impacta, porque a votação, se for pegar até da própria Ana, foi bem abaixo do que a gente esperava. E eu acredito que esse voto útil acabou atrapalhando os outros 4 candidatos.